Sabe aquela sensação de que o mundo está acelerando e a gente fica meio perdido no meio do caminho? Parece que é um sentimento geral, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, usando como guia as ideias da Marinês Pereira, que é uma super especialista em neurobusiness e inteligência emocional. A ideia aqui é entender o que está acontecendo dentro da nossa cabeça e, o mais importante, como a gente pode retomar as rédeas da situação. Pois é, a pergunta é exatamente essa. E não é só uma impressão, não. É uma sensação coletiva mesmo, de sobrecarga, de desorientação constante diante de tanta coisa imprevisível. Mas e se isso tudo não for um sinal de que as coisas estão acabando? E se um chamado? Um convite para a gente fazer um upgrade no nosso sistema operacional humano? Para fazer esse upgrade, esse é o nosso roteiro. A gente começa entendendo essa sinfonia da desorientação. Depois, vamos abrir um kit de ferramentas neurais, juntar a inteligência humana com a artificial, reimaginar o líder como um atleta corporativo e, no final, pensar em como construir um futuro resiliente. Ok, vamos começar pelo diagnóstico. Por que a gente se sente assim, tão sobrecarregado? A resposta, na verdade, está numa combinação de forças que vêm de fora e de uma reação que acontece lá dentro do nosso cérebro. Pensa só, são duas forças muito poderosas agindo juntas. De um lado, a hiperconectividade, que é como se a gente tivesse um sistema nervoso planetário. Qualquer crise do outro lado do mundo chega pra gente em tempo real, um bombardeio. Do outro lado, tem o que a autora chama de paradoxo do conforto. A gente criou bolhas de conveniência tão eficientes que, sem querer, acabamos enfraquecendo nossos músculos de resiliência. É como um sistema imunológico que nunca foi desafiado de verdade, sabe? E como é que o nosso cérebro reage a tudo isso? Com um fenômeno que a neurociência chama de sequestro da amígdala. Imagina a amígdala cerebral como o alarme de incêndio primitivo do nosso cérebro. O grande problema é que esse alarme não sabe a diferença entre um tigre de verdade e uma notificação de notícia horrível no celular. Com esse fluxo sem fim de ameaças digitais, o nosso alarme interno simplesmente não desliga mais, fica ligado o tempo todo. E é aí que o problema se instala de vez. Porque isso cria um conflito interno gigantesco. A amígdala, que é a nossa sentinela primitiva, entra em modo luta ou fuga. E quando ela faz isso, ela basicamente desliga o acesso à parte mais evoluída do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Ele é o nosso CEO, a parte que pensa, que planeja, que cria. Com o CEO offline, a gente entra no modo de pura reação. E é isso, na essência, que gera a desorientação. Bom, diagnóstico feito. Mas a boa notícia é que a gente não está de mãos atadas. Existe um caminho, existe uma solução. Um kit de ferramentas bem prático para a gente construir o que a autora chama de neuroresiliência. E a base para toda essa mudança vem de uma descoberta científica que é simplesmente revolucionária: a neuroplasticidade. A própria autora conta que, no começo da carreira, ela morria de medo da ideia de que o cérebro ia se deteriorando com a idade. Então, descobrir que a gente pode, de propósito, mudar a estrutura do nosso cérebro ao longo de toda a vida foi uma libertação. Sim, a gente pode treinar nosso cérebro para ser mais focado e mais calmo. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O método se apoia em 3 pilares que funcionam juntos. O primeiro é a recalibração neural, ou seja, usar a neurociência a nosso favor. O segundo é a inteligência emocional, que é tipo o nosso software para navegar no mundo social. E o terceiro é usar a inteligência artificial como um copiloto cognitivo muito poderoso. Vamos mergulhar no primeiro pilar: praticar uma higiene cerebral. Isso significa, primeiro, usar o mindfulness não como algo místico, mas como um treino de verdade para o nosso CEO cerebral, o córtex pré-frontal. Segundo, adotar uma dieta de informação. É gerenciar o foco, ter blocos de tempo definidos, horários para consumir notícias. E terceiro, praticar o reenquadramento, que é a arte de escolher qual história a gente conta para si mesmo sobre uma situação, porque isso muda a nossa bioquímica cerebral. Agora vamos ver como os outros 2 pilares preparam a gente para agir em grupo e para lidar com o excesso de informação. É a combinação do melhor do ser humano com o melhor da tecnologia. A inteligência emocional é o nosso sistema operacional. Tudo começa com a autoconsciência, que a gente simplesmente reconheceu o que está sentindo. Depois vem a autogestão, que é a capacidade de escolher uma resposta em vez de só reagir no impulso. A partir daí, a gente consegue desenvolver a consciência social, a empatia, para entender as outras pessoas. E por fim vem a gestão de relacionamentos, que é a habilidade de inspirar e mobilizar todo mundo. E o terceiro pilar é a inteligência artificial. E olha, longe de ser uma ameaça, ela é uma ferramenta incrível de alavancagem. A IA pode ser o nosso filtro, separando o que é sinal importante do que é só ruído. Ela pode simular cenários, ajudando a gente a transformar incerteza em estratégia.
E, talvez o mais importante, ela nos potencializa ao automatizar tarefas chatas e repetitivas, liberando nossa energia mental para o que realmente importa: criatividade e conexão humana. Ok, então como é que tudo isso funciona junto na vida real? Quando a gente consegue integrar esses 3 pilares, o que surge é um novo perfil de liderança, um perfil que está pronto para essa era da complexidade. A autora, que também já foi atleta profissional, traz uma metáfora que é sensacional. O líder de hoje precisa ser um atleta corporativo. É entender que a resistência mental necessária para uma reunião super difícil é desenvolvida com a mesma disciplina que a resistência física para uma maratona. O ponto central é esse: o desempenho de ponta só acontece quando mente e corpo estão em harmonia. E as práticas desse atleta formam uma rotina de excelência. A mente é calibrada todo dia antes de começar a jornada. O foco é treinado, como se fosse um músculo mesmo. O gerenciamento é de energia, não só de tempo. O descanso não é luxo, é parte essencial do trabalho. E acima de tudo existe a consciência de que o corpo é o alicerce que sustenta uma mente brilhante. E se o líder é um atleta, a organização precisa ser o seu centro de treinamento de alta performance. O conceito se expande da pessoa para a cultura da empresa inteira. Uma organização neuroresiliente é aquela que promove segurança psicológica, que combate a cultura da exaustão, incentivando pausas e desconexão de verdade. Nela, o bem-estar não é um benefício extra, é parte da estratégia de negócio. E a colaboração entre humanos e IA é adotada para liberar o verdadeiro potencial criativo das equipes. E tudo isso nos leva a uma verdade fundamental, que é o grande mantra que guia todo esse trabalho e que a autora vive e ensina. Uma mente brilhante não se sustenta num corpo fraco e doente. Clareza mental, equilíbrio emocional, tudo isso depende diretamente de sono de qualidade, de boa alimentação, de movimento físico. Isso não é negociável. Essa jornada para dar um fim na desorientação, como a gente viu, é um ato de autocuidado e, ao mesmo tempo, a base da liderança de verdade. E todas essas ideias incríveis foram baseadas no trabalho e na enorme experiência da Marinês Pereira. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu o quanto é importante integrar corpo e mente. Então fica a pergunta: além de cuidar da mente, qual prática de bem-estar físico se mostra essencial para sustentar uma mente clara? Como o cuidado com o corpo se torna o alicerce para o desempenho mental? Fica aí a reflexão. Até a próxima!